Bora descobrir como foi o meu primeiro semestre na Faculdade de Medicina no Paraguai? Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O meu nome é Fluvio Francine, tenho 19 anos e atualmente estou indo para o segundo semestre na Faculdade de Medicina no Paraguai. Nesse vídeo, o assunto é sobre o meu primeiro semestre. E já falando um pouco, para mim foi totalmente um semestre de adaptação. Foram 6 matérias no total, sendo 2 online e 4 presencial. As matérias foram Anatomia 1, Histologia 1, Biologia, Embriologia, História da Medicina e Língua Castelhana. Vamos falar agora sobre o método de avaliação. Ao todo, são 5 provas, sendo 2 parcial, 2 de processo e 1 final. As provas de processo é de modo online e tem o valor de 5 pontos, 5 questões, cada uma questão valendo 1 ponto. E essas provas não são pagas, é de modo online, você faz pela plataforma da UCP. Então, são 2 provas de processo, sendo as 2 online. Você faz uma no início e uma no meio do semestre. Aí, entre essas 2 provas, tem a prova parcial. As 2 provas parcial, elas não são pagas. E elas têm o valor de 15 pontos, são 15 questões. Cada questão vale 1 ponto. As provas de processo, não tem como você fazer recuperatória. Se você ficou com 2 pontos, não tem como você recuperar para ficar com 5. Já as provas parcial, tem como você fazer recuperatória. Se você ficar com 14 pontos, mas você quer recuperar para ficar com 15, você pode fazer. Só que a recuperatória é paga. 100 mil guaranis, sai mais ou menos uns R$75. Porque a moeda aqui do Paraguai é o guarani, então as provas são pagas em guarani. E aí, se você tira nota ruim na parcial, você pode fazer recuperatória para recuperar a nota. Mas você também não é obrigado a fazer recuperatória. Se você ficou com 5 pontos de 15, mas não quer fazer a recuperatória, você não precisa fazer recuperatória. Pode ficar com seus 5 pontos de 15 mesmo. Não é obrigado a fazer recuperatória. Você tirou nota baixa, mas você não é obrigado a fazer recuperatória. Se você falar assim, vou ficar com meus 5 pontos aqui mesmo e vou deixar para recuperar essa nota na prova final, você pode ficar sem fazer a recuperatória. Então, as provas no início, primeiro tem uma prova de processo de 5 pontos, depois tem uma prova parcial de 15 pontos, depois tem outra prova de processo de 5 pontos e depois tem outra parcial de 15 pontos. E aí depois, no final do semestre, vem as provas finais. As provas finais são pagas, 50 mil guarani cada prova, de cada matéria. São 6 matérias, você paga as 6 provas. 50 mil guarani cada uma. E aí 50 mil guarani sai mais ou menos uns R$35. E aí recuperatória da prova final. Funciona da seguinte maneira. Você acumulou pontos do semestre inteiro. Aí você fez a prova final. De todas as provas que você fez, as 2 de processo, as 2 parcial e a final, você tem que ter 60 pontos para passar de semestre. Se você não atinge 60 pontos, fica com 59, você tem que fazer a recuperatória da prova final. E aí a recuperatória da prova final paga, e ela é mais cara, 200 mil guarani a recuperatória. Sai mais ou menos uns R$145. Se você ficar de recuperação em 2 matérias, você tem que pagar 200 mil guarani em cada matéria. Então, é esse o método de avaliação. E isso é para todas as matérias. Todas as matérias têm as 2 provas de processo, todas as matérias têm as 2 provas parcial e todas as matérias têm a prova final. E é tudo da mesma maneira. Eu esqueci de falar que tem as aulas práticas também. E as aulas práticas são de histologia e anatomia, que tem o laboratório de histologia e o laboratório de anatomia. Anatomia é com corpos reais, que você estuda os corpos e tem as provas também. As práticas também tem método de avaliação. As práticas funcionam da seguinte maneira, tanto histologia como anatomia tem uma primeira prova, que é parcial também de 15 pontos, e ela não tem recuperatória, a nota que você tirar você fica. E também tem a prova final, de 50 pontos. A prova final tem como você recuperar, porque aí se você não passar, você recupera para poder passar. E também tem avaliação na histologia, o professor avalia 35 pontos do caderno, que é um caderno que você tem, e aí você faz as atividades nele, e ele vai avaliar o caderno por 35 pontos. E a avaliação de 35 pontos na anatomia, a professora que vai estar avaliando da maneira que ela quiser. Ela avaliou, nos laboratórios também, prova de 5 pontos, prova de 3 pontos, que era prova de imagem, ela colocava a imagem e perguntava qual era a estrutura, qual era o órgão, por exemplo. E aí, essa avaliação de 35 pontos da prática de anatomia era tanto na morgue seca como na morgue orgânica. Na morgue orgânica era nos corpos reais e na morgue seca era por imagem. Ela passava umas imagens e a gente tinha que falar a estrutura, como eu já falei.
e na morgue orgânica eram as estruturas nos corpos reais. Então, o método de avaliação na prática era esse. Na morgue, a prova era de parcial de 15 pontos e a final e os 35 pontos que a professora avaliava da forma que ela queria. As provas de 15 pontos era na morgue orgânica, ela marcava 15 estruturas nos corpos reais e valia 15 pontos. Cada estrutura era um ponto. E a prova final era 25 estruturas no corpo real, na morgue orgânica também, e cada estrutura valia 2 pontos. E na prova de histologia prática, o professor colocava slides, a prova em formato de slide, fotos das lâminas. E aí a prova parcial era de 15 pontos, 15 imagens e cada uma valia 1 ponto. A prova final era 25 imagens e cada uma valia 2 pontos. Sobre as matérias em geral, a mais difícil para mim foi biologia e histologia, mas eu consegui passar, mas para mim eu tive bastante dificuldade nessas matérias. Embriologia estava de boa, língua castelhana e história da medicina são difíceis, mas por ser online fica mais de boa também para passar, mas também não é considerada fácil. E sobre o meu primeiro semestre em geral, no início do semestre teve a festa de bem-vindas dos calouros, eu vou deixar um pouco aqui para vocês verem como é que foi a nossa festa de bem-vindas. E foi esse o vídeo, é isso que eu tenho pra falar sobre o meu primeiro semestre. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Um beijo!